nosso assunto hoje é o quarto mandamento. E nós estamos atrasados por conta do que eu expliquei, não é? Nós estamos atrasados por conta do fato de que nós gastamos um tempo com o pastor Paulo Serafim e ele não entrou no catecismo do Heidelberg. Então, no próximo domingo, se Deus quiser, no próximo domingo, nós vamos estudar 2 mandamentos. Vamos estudar o 5º e o 6º. O 5º é honra teu pai e a tua mãe. E o 6º é... Qual é o 6º mandamento? Qual é o 6º mandamento? Qual é o 6º mandamento? Êxodo 20, vai. Êxodo 20. Isso! Não matarás. Muito bem, é isso mesmo. Não matarás. O dia de descanso do Senhor não entrou aqui na televisão, não entrou. Agora entrou. Bom, vamos nos lembrar que nós gastamos 2 domingos falando a respeito de juramentos. E no último domingo, nosso irmão presbítero Luiz Roberto, ou Beto, como ele gosta de ser chamado, ele nos lembrou que o crente tem o ensino de Jesus a respeito dos juramentos, de não usar o juramento. Jesus não abole o uso de juramentos, mas ele condena a prática da gente fazer promessas que a gente não quer cumprir, né? Então, a nossa palavra precisa ser uma palavra básica. Eu estou falando a verdade. Eu não estou falando a verdade. Sim ou não? Né? Sempre colocando o fato de que a nossa palavra deve ter peso. Quando nós fazemos uma afirmação, quando nós firmamos um compromisso, nós, sabe o que é? Não deu. Não dá para ter essa linguagem. Se eu disse, olha, eu estou comprometido com a igreja, eu estou comprometido com a causa, eu estou comprometido com o trabalho, eu estou comprometido, isso tem que ser verdade. O crente não pode ter dubiedade, nem usar o nome de Deus para garantir que ele está falando a verdade. Ele não precisa disso. Então, o que aprendemos na semana passada é que a nossa maturidade em Cristo vai ser evidenciada na estabilidade do nosso falar, e a nossa palavra deve ser suficiente, não de meia verdade ou de omissão, e por isso, então, recebemos no domingo passado um chamado à integridade no conteúdo da nossa fala. Hoje nós vamos ficar só com esta pergunta: o que Deus ordena no 4º mandamento? E eu queria lembrar vocês de que este mandamento é citado 2 vezes. A primeira vez que ele é citado é no monte onde Deus dá a lei do Senhor. É no início da caminhada, da peregrinação do povo para dentro do deserto, rumo à terra prometida. A chegada do povo na terra prometida poderia ser em torno de 3 a 4 semanas, porque era só obedecer a rota do mar que eles conseguiriam chegar na terra prometida com muita rapidez. Então, essa primeira fala de Deus no mandamento, ela está no início da caminhada. E a descrição do mesmo mandamento, lá em Deuteronômio, está no fim da caminhada.
está no fim da caminhada. Vamos ler juntos? Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Eu quero que você fique com duas sensações aí deste mandamento. A primeira sensação está no início. Se lembre do dia de sábado para o santificar. Vamos nos lembrar de uma coisa muito interessante. Como é que nós usamos a palavra sábado? Como é que nós usamos a palavra sábado? Bom, segundo a história, os babilônios começaram a dividir o tempo em 7 dias. Lá em 1600 a.C., tal, etc., eles já tinham a concepção de que havia um ciclo que se repetia, que eram as fases da lua. A lua era a principal fonte de divisão do tempo, não o sol. E por conta das fases da lua, eles faziam esta separação dos dias. Eles contavam 7 dias, não é? Do raiar do sol até o outro raiar do sol, da lua até a lua, eles contavam 7 dias. E por conta disso, eles então foram dando nomes aos dias de acordo com os seus deuses. Quando nós chegamos no Império Romano, já no século IV antes de Cristo, nós temos a transformação, nós temos a apropriação desse calendário pelos judeus. Porque os judeus foram exilados na Babilônia. Então, eles adotaram estes dias, eles adotaram este período, e eles então contavam o 1º dia, o 2º dia, o 3º dia, o 4º dia, o 5º dia, o 6º dia, o 7º dia. E o 7º dia, eles chamavam de sabá. E sabá significa descanso. Então, em vez de 7º dia, é sabá. Vieram os romanos e fizeram a transliteração desses dias, colocando as suas divindades, os astros, não é? Os astros acabaram servindo de nome para os dias da semana. Então, nós temos especialmente no inglês, essa característica. Por exemplo, como é que chama o domingo no inglês? Sunday não é sorvete? Sunday. Sun significa sol, dia do sol. Acontece que, quando o cristianismo se tornou religião oficial por meio de Constantino, ele decretou que o seu império deveria guardar, deixando apenas a atividade agrícola, no 7º dia.
todas as demais funções tinham que parar. O cristianismo, de certa maneira, adotou o calendário judaico, porque os primeiros cristãos eram judeus, e incluíram nesse dia o sabá, quer dizer, né, na sua semana, o sabá. Aí no concílio de Niceia ficou ratificada a decisão de que o primeiro dia da semana, seria o dia de descanso da cristandade. E é por isso, do ponto de vista histórico, que a igreja, em toda a sua extensão, no Oriente e no Ocidente, olha para o primeiro dia, por conta das decisões conciliares e da tradição daquele passado. Isso do ponto de vista histórico. Vamos olhar então para o mandamento em primeiro lugar. Lembre-se do dia de descanso, lembre-se do dia de sabá para o santificar. Não é necessariamente sabá com sábado. O sábado é a versão portuguesa, é o sétimo dia. E o sétimo dia, na concepção hebraica, era esse mesmo. Qual é a segunda nuance que a gente deve observar? Final da lei, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Lembre-se você de santificar o dia de sábado, porque o Senhor santificou o dia de sábado. Bom, o que é que o recheio desse mandamento diz? É que você vai ter uma atividade sua particular durante 6 dias. E no 7º dia, você não terá as suas atividades particulares. Isso que dizia para eles. Olha lá, não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem sua família, nem os seus servos, nem os animais que estão dentro da sua casa, nem o estrangeiro. Feriado. Feriado. É um feriado. É por isso que a gente usa segunda-feira. A ideia latina é feira significa feriado. Então você tem o direito de exercer a sua atividade cotidiana, mas neste dia você para. Você não executa nada relacionado à sua sobrevivência. Você o santifica, você o separa. Por quê? Porque Deus o separou. Esse inicialmente é o ensino do mandamento. Legal? Legal. Qual é o argumento que está usado aí? Você vai santificar esse dia, porque o Senhor, em 6 dias, fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas no 7º dia, ele repousou. Ele o santificou, ele o separou, ele parou de criar. Ele exerce outra coisa, mas ele parou de criar. Aquela atividade cessou. Então, do mesmo jeito que Deus fez toda a sua obra de criação e descansou, o israelita tinha que trabalhar 6 dias para a sua vida e descansar. Ele tinha que imitar a Deus nesse processo. Quando chegamos no texto de Deuteronômio, é a segunda geração que está recebendo isso,
porque as pessoas com mais de 60 anos não entraram na terra prometida. Então, esse mandamento agora é descrito para as pessoas que vão entrar na terra prometida, e ele está um pouquinho ampliado. Vamos ler? Guarde o dia do sábado, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa e o braço estendido. Por isso o Senhor seu Deus ordenou você guardasse. Para nossos irmãos que são observadores aqui, qual a diferença entre o primeiro mandamento e esse? Já vai, a gente já fala sobre isso. Qual a diferença entre os dois? Vocês podem notar que primariamente vocês notaram isso. Eles não estavam usando mais a referência de Deus criou o mundo em 6 dias. Porque o miolo do mandamento é uma explicação do mandamento, mas não é o mandamento em si. O mandamento em si é guarda o dia de sábado para o santificar. Mas aqui, para a segunda geração, ele está dizendo, olha, você foi escravo na terra do Egito, e você vai descansar, porque antes você não tinha dia de parada, você era escravo, você não tinha vontade própria, você obedecia a ordens, você estava em todo o tempo conectado com aquele trabalho que o seu senhor, o seu patrão, decidia você fazer. Mas olha que coisa interessante, um pouco mais acima, que não está no outro mandamento. Você vai trabalhar, fazer toda a sua obra, o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, então não faça nenhum trabalho nesse dia, e eles acrescentam, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Então, ainda que você não trabalhe, os seus escravos dentro de casa trabalham. E ele está dizendo, descanse no dia do Senhor, consagre o dia do Senhor, separe o dia do Senhor, e determine que isso aconteça dentro da sua casa, inclusive com os seus servos. Qual é o objetivo? O objetivo é que esse dia é um dia não seu. Você tem 6 dias na semana, mas você tem um dia que não é seu. E você não pode determinar a ninguém que trabalhe por você naquele dia. Interessante, né? Interessante. Há aqui um forte apelo social. Vocês estão percebendo? Diferente do primeiro momento, no segundo momento se acrescenta esse momento de que todos nós paramos para
separar esse dia para o Senhor. Então, lá no fim do mandamento, ele diz: o Senhor ordenou que você guardasse o dia de sábado. Na primeira versão é: o Senhor abençoou o dia e o santificou. Aqui ele está dizendo: Deus ordenou que você guardasse. Ele não está mencionando o fato de que Deus santificou esse dia para Ele mesmo. Muito bem, diante desta realidade, que é uma realidade do Antigo Testamento, qual é a conclusão que nós temos? A primeira conclusão é que nós devemos guardar o dia de descanso, porque Deus fez isso quando terminou a obra da criação. Em segundo lugar, nós devemos guardar este dia, porque é um motivo de sociabilidade e caridade. No sentido de que não apenas o nosso corpo para da correria, mas todas as pessoas ligadas a nós não são cobradas também. Não podemos exigir delas isto. A terceira coisa é que, quando nós estamos nesse dia, nós comemoramos algo. Nós não paramos para descansar o corpo, nós paramos para agradecer. No caso dos israelitas, eles tinham que parar para agradecer o dia da sua libertação. E os crentes? Os crentes comemoram, celebram a sua salvação. Eles não devem fazer outra coisa nesse dia, senão celebrar o seu Deus, celebrar a sua salvação, a sua redenção. Ninguém diz que ele não pode dormir. Ele pode dormir, o crente pode dormir. Mas o crente não pode se esquecer de celebrar o Senhor e a sua salvação. É dia separado para isto tão somente. É o que a lei diz, não é? É o que a palavra diz. E então, comercializar, educar, atender pacientes, resolver problemas de encanamento, não sei, estudar. Gente, é dia de consagrar e de celebrar o Senhor. Mas há uma coisa interessante que vocês notaram na pregação. O que é o descanso do Senhor? É estar em Cristo, não é? Então, o já é nós descansarmos em Cristo, mas ainda não, porque não estamos na vida eterna. Descansamos aqui, portanto, para o crente, não existe só o sábado. Todo dia é dia da gente viver na graça e dedicar aquele dia para o Senhor. Todos os dias, mesmo que eu vá fazer corretagem, mesmo que eu vá lavar carro, mesmo que eu vá advogar, mesmo que eu vá
para qualquer direção, é um dia em que eu estou no descanso de Deus e eu devo consagrar aquele dia para o descanso de Deus, fazendo as minhas coisas como um cristão. Então não tem dia para a gente separar, todos os dias são do Senhor. Porém, quando eu trabalho longe de vocês. Quer dizer, eu não, né? Porque o meu trabalho são vocês. Vocês me dão trabalho. Não, é brincadeira. Mas vocês estão distantes uns dos outros por conta da sua ocupação profissional. Então, em que sentido a lei permanece? A lei permanece no sentido de que tem que ter um dia da sua semana em que você deixe o seu isolamento profissional, ainda que já viva no descanso, ainda que já tenha a graça de Cristo, e você se reúna com outros irmãos para celebrar a sua redenção. É interessante isso, não é? O espírito da lei nunca desapareceu. O espírito da lei nunca foi motivo para a igreja se retirar e para dizer, não precisamos mais de nos reunir. Quem acha que pode pertencer à igreja, mas não frequentá-la, não se integrar no corpo, não se envolver uns com os outros, está pecando gravemente e está perdendo, como disseram as crianças hoje, está diminuindo. Então, o espírito da lei a respeito desse dia permanece. E olha só, vamos lá, bem devagar. A nossa resposta começa assim, enigmática. Porque a pergunta é, o que Deus ordena no quarto mandamento? E a resposta começa assim, primeiro, o ministério do Evangelho e as escolas cristãs devem ser mantidas. Ué, o que isso tem a ver com o quarto mandamento? É simples. Quando nós lemos esses textos aqui, cada irmão pode encontrar essa referência aí, não é? 1 Coríntios 9, 1 Timóteo 3, 2 Timóteo 2, cada um acha um. 2 Timóteo 3, Tito 1. Tá bom? Cada um procure. Ó, esse lado de cá aqui, procure as 3 primeiras passagens. 1 Coríntios, 1 Timóteo, 2 Timóteo. As outras, esse lado de cá, procure 2 Timóteo 3 e Tito 1. Tá bom? Vamos começar? Quem achou 1 Coríntios 9, 13 e 14, levanta a mão para o microfone chegar. Valdêmia já chegou. 1 Coríntios 9, de 13 a 14. Não sabeis que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira dali o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não te tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim os faça comigo, porque melhor fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Isso, você leu até o 14 ou passou? Passei um pouquinho. Passou um pouquinho. Muito bem. Paulo está defendendo o seu ministério aí. E ele está defendendo a ideia de que pessoas que estão comprometidas devem continuar comprometidas, devem seguir trabalhando normalmente no tabernáculo. Em outras palavras, esse é um recado curto e grosso para as pessoas que são responsáveis pela docência. E eu acho gozado isso. Pastor, vai ter férias da escola dominical?
Como assim férias da escola dominical? Não, porque a gente leciona 11 meses, tem direito a férias. Eu concordo que todo mundo tem direito a férias. Mas férias da escola dominical, a igreja não pode abrir mão da educação. A igreja não pode abrir mão da instrução bíblica. Não para. Deixa eu perguntar para você. Como profissional você tira férias? Sim, até a própria lei do país garante isso. Como crente você tira férias? Sou quer dizer, então? A igreja não tira férias. Eventualmente, por uma contingência, a igreja pode, num determinado dia, dizer, olha, não vamos ter trabalho aqui, por conta disso e daquilo. Não é? Muitas igrejas, em tempo de enchente, o templo enche d'água. Os crentes não podem se reunir lá. Então, nesse dia, não tem, por uma contingência. Entretanto, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos aqui, a pregação do Evangelho não para, a docência não para, os que servem no tabernáculo não param, a gente pode se revezar, isso pode, eu tenho um compromisso em tal lugar, vem outro no lugar, mas a escola não pode parar, não sai de férias. O culto não pode parar, não sai de férias. Gente, vamos fazer o seguinte, em janeiro a gente não congrega, todo mundo de férias, não existe isso. Não existe isso, porque a fé é constante, toda vez que a gente para de ler a Bíblia, para de orar, o que acontece com a gente? Vamos para o segundo texto, 1 Timóteo 3,15. Quem achou? Josias achou. Então vamos lá. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Paulo acabou de dizer para Timóteo, olha, presbítero tem que ser assim, diácono tem que ser assim. Você fale isso, você ensine. Se eu demorar, você continua. Não vai parar por minha ausência. Terceiro texto, 2 Timóteo 2,2. Quem achou? Ou do microfone. Aqui, a Daisy. Isto, obrigado. Já fica aqui, de pezinho assim, de plantão. Diga. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir aos outros. Repasse o conhecimento, não pode parar. Vamos para 2 Timóteo 3,14. Aqui, duas mãos aqui, mas a Ellen levantou aqui, vai. E ele viu a Ellen também. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu acho maravilhoso a igreja ser a fonte educadora de todos. Olha que coisa impressionante. A gente tem um filhotinho ali, como é que ele é chamado? Timóteo. Desde quando a gente ora pelo Timóteo? Desde quando a gente sabe que a Evelyn concebeu. Ele está na igreja desde antes de sair da barriga. Não é? E esses dias atrás, a gente entregou à sepultura o seu Wagner. Quando é que a gente para de cuidar do povo de Deus? Nunca.
desde antes de sair da barriga até o dia em que a gente o sepulta. Nós não podemos parar, não há descanso agora nesse sentido. É por isso que não se pode interromper esse dia cíclico da semana em que a gente se encontra para renovar a nossa fé, para louvar o Deus que nos salvou, para cuidar do nosso crescimento espiritual. Não pode haver solução de continuidade, não podemos falhar. Cada crente precisa ser cônscio dessa sua participação no processo. Você entende? A igreja não é semelhante a um clube, que você vai quando dá, que você vai quando pode, que você compara. A igreja é o lugar onde você se alimenta. Diga, microfone, lá. Isso. Irmão de Tito aí, fique pronto, hein? Quem é Tito aí? Muito interessante, pastor, é que domingo passado foi comemorado o dia da escola dominical, né? A escola dominical é a única escola que se reúne somente no domingo, tem um diretor e essa escola perpetuamente continua com a mesma didática e seguindo a mesma palavra. Mas eu quero passar para vocês uma visão mais ampliada da escola dominical. Para mim, outro dia me perguntaram, pastor, uma classe da escola dominical pode funcionar fora do templo? Eu falei, se a gente se dedicar naquele dia à instrução da palavra, pode. Vamos admitir que um aluno nosso esteja doente e a nossa classe decida ir fazer uma visita para ele no horário da escola dominical. Pode? Olha, se a gente for para estudar a Escritura, se a gente for para brincar, não. Mas se a gente for para estudar a Escritura, for orar, onde é que está a classe dos jovens? A classe dos jovens está na casa de fulano de tal, que está enfermo, não pode vir à igreja, e eles foram todos lá. Está justificada a ausência. Mas aí você diz assim, onde está, e agora eu vou entrar assim, sob júdice, onde está a classe de jovens? A classe de jovens hoje foi participar de uma corrida pela cidade. Como é que é? Foi evangelizar? Foi testemunhar o nome de Cristo? Ou tem um número na frente para dizer que é um atleta? Perante a palavra de Deus, qualquer atividade ligada ao nosso benefício, que não é o benefício da fé, esse dia é mal usado, para não dizer que é pecado. Nossa, pastor, você foi longe, hein? Não sou eu que digo isso. Nem os puritanos dizem isso. É a palavra que diz isso. Este é um dia marcado para a reunião do povo de Deus para adorar o Senhor, para crescer na sua palavra. É um dia que a gente se desliga de tudo, é um dia que a gente abençoa uns aos outros por meio deste envolvimento espiritual. Eu encontro esse argumento às vezes nas pessoas. Eu já adorei a Deus de manhã, posso agora tratar do meu expediente e me divertir à tarde e à noite? Pode não. Se não vem à casa do Senhor, pelo amor de Deus, dedique o resto do seu dia para adorar o Senhor. É o que diz a lei do Senhor. É o que diz a lei do Senhor. Não sou eu que digo.
Então, nesse particular aqui, o nosso catecismo diz assim: não pode parar. O ministério do Evangelho e as escolas cristãs devem ser mantidos. E eu devo reunir-me. Vamos ler Tito 1,5. Luciano disse que ia ler, queria ler. Fazia questão de ler, não sei. Faço questão. Pastor, só de uma palavrinha da escola dominical, eu tive, nesse momento aí que perguntaram para o senhor, e eu falei, é a prática da escola dominical. Se for com os jovens fazer alguma coisa fora da igreja, mas fazendo coisas que estão relacionadas a Deus, a Jesus. Porque esse é o ponto. Se você, por acaso, vai para uma reunião de família no domingo, você, como sacerdote de Deus, tem que estar lá e dizer: gente, hoje é dia do Senhor, pelo menos vamos fazer uma oração aqui com todo mundo. Pelo menos vão ter uma leitura bíblica aqui com todo mundo. Porque é dia que o Senhor reserva para si. É dele o dia, não é meu o dia. É como o dízimo. O dízimo não é meu. O dízimo é dele. Essa é a instrução que a gente tem. É dele. É propriedade dele. O meu tempo é dele. Não é meu. Vai lá, leia o Tito, vai. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevi a você. Muito bem. A base bíblica que Paulo está transmitindo a Tito é exatamente a ideia de você organizar a igreja de maneira que ela seja continuada, que ela seja revigorada periodicamente. A segunda parte desse início de resposta é que eu devo me reunir fielmente com o povo de Deus, especialmente no dia de descanso, e aí nós encontramos passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Eu não vou entrar neste ponto, porque isso eu já briguei com vocês hoje de manhã, de maneira muito ostensiva, né? De maneira muito forte. A Igreja de Cristo precisa entender que ela sobrevive quando está junta e não quando está separada. Percebem? Então, quais são as coisas que nós devemos fazer neste dia? O nosso catecismo coloca 4 motivos. Neste dia, nós devemos nos juntar para conhecer a palavra de Deus. E neste sentido eu quero falar a respeito da obrigação dos professores, todos os professores. Embora a gente esteja aqui numa classe de adultos, existem outras classes aqui no prédio, agora acontecendo. Eu sei que a gente tem a tendência de usar a nossa opinião para muita coisa, mas os professores devem ser bíblicos. Os professores devem se preocupar com a doutrina bíblica. E os professores devem ter mecanismos que ajudem os crentes a pensarem por si mesmos. Quem tem que resolver a questão do domingo não sou eu pela minha força de argumento, é você. Entendeu? Como docente da escola dominical, eu tenho que levar você a querer mudar. Mas eu não posso distrair você com as minhas coisas. Eu tenho que apontar para você a Escritura. Os nossos professores precisam fazer a mesma coisa. As nossas crianças, nós confiamos a pessoas da igreja aqui.
E essas pessoas da igreja que se dispõem a lecionar para as nossas crianças precisam ser da mais alta confiança bíblica, porque elas também precisam apresentar Jesus Cristo para as nossas crianças de maneira séria. Ainda que didaticamente aperfeiçoado para a idade, direcionado para a idade, a gente precisa que essa equipe toda seja uma equipe de gente comprometida com a palavra. Então, quando a gente se reúne, é para conhecer a palavra de Deus. Quando a gente se reúne, é para participar do batismo, da ceia do Senhor. Quando a gente se reúne, é para invocar publicamente o nome do Senhor. Se eu disser aqui, vamos parar a aula e vamos orar. Qualquer irmão ou irmã, voluntariamente, nos eleve a Deus em oração. Quanto tempo eu preciso esperar para que alguém se disponha a orar? Quanto tempo vocês acham que é razoável? 1 segundo? 5? 10? 20 segundos? Quanto tempo? Quanto tempo? Imediatamente, quer dizer, o povo de Deus aqui não deveria ter nenhuma inibição de orar, porque nós estamos em família da fé. Eu me lembro de uma vez que eu disse assim, vamos orar com o nosso irmão fulano de tal. Abaixei a cabeça e nada da oração começar. Irmão fulano de tal, e nada da oração começar. Aí eu levantei, sabe, orando e vigiando. Orando e vigiando. É assim que a gente vigia e ora. Um olho aberto, um fechado. Eu levantei assim, ele estava fazendo para mim assim. Alguém pensa que oração é uma coisa assim tão difícil de fazer, tão complicada, mas isso nasce dentro da gente, porque as pessoas, talvez, eu não tenho certeza, não posso afirmar, mas talvez as pessoas digam assim, mas o que eu vou dizer na oração? Ou então, o que vão pensar de mim? A pessoa cria mecanismos de defesa, para não dizer, ó Deus, bendito seja o teu nome, louvado seja o Senhor, graças te damos por esse encontro, bendito seja o Senhor pela vida dos irmãos que estão aqui. Senhor, nós estamos na família da fé, glória ao teu nome, o Senhor nos salvou, nos comprou. Foi difícil? Não é difícil. Então, no meu modo de entender, esta igreja aqui é muito devagar. Fala, Eunice. Esta igreja é muito devagar, porque ela demora pelo menos uns 5 segundos. Eu disse assim, não, mas é capaz de eu atropelar alguém. Começa a orar junto. Você vê que o outro está orando, você para. Deixa o outro continuar. Você sabe qual é a minha prática? Minha prática é simples. 2 pessoas começam a orar ao mesmo tempo, a que para, eu peço para orar depois. Porque ela manifestou o desejo de orar, eu não vou interromper esse desejo. Vocês 2 começaram a orar. O que parou, o outro continuou. Muito bem, agora vamos orar com fulano de tal. Então, não há confusão, a gente fala o amém para as 2 questões. Vai lá. Eu quero falar que domingo passado, quando ali no salão o senhor pediu para alguém orar, eu não sei o que aconteceu comigo. O que aconteceu com você? Que você orei, orou. Eu orei, eu me prontifiquei a orar. Só que até hoje, eu ainda não sei o que eu orei, o que eu pedi. Eu ia até perguntar para a Elaine, como foi minha oração?
Posso te dizer uma coisa? Posso... Eunice, olha para mim. Eunice, olha para mim. A gente pode esquecer o que orou, mas Deus não esquece. Então aquilo nasceu do seu coração. Eu fiquei encantado. Falei, olha quem foi orar. A Eunice foi orar. Hã? Então, eu fiquei encantado de ver a prontidão da pessoa que naquele momento era a mais velha dentre nós, an older, não é? Não é? E ela buscou a face de Deus e ela deu graças. Eu lembro que você deu graças ao Senhor pela expansão da igreja e você pediu que Deus abençoasse aquele espaço que fosse utilizado para a sua glória. Mesmo que você não se lembre, sua desmemoriada, Deus ouviu sua oração, Eunice, e essa é a coisa abençoadora. Deus ouve até o que a gente não fala com a boca. Diga, Gerson. Não dá, tem que ser com o microfone, varão, por conta da transmissão. Muitas vezes, quando o Espírito age na gente, a gente fica assim, né? É. Essa foi sua experiência. Você já teve essa experiência? Isso daí. Eu creio que seja assim. É. Né? Não por causa da idade. Muitas vezes a gente Não, fica pensando, né? eu estou zoando com ela porque sou amigo Não, dela. Porque eu sou mais novo, mas tenho o mesmo problema que ela, né? Você é velho de cabeça, é isso? Para invocar publicamente ao Senhor e para praticar a caridade cristã para com os necessitados. Diga. Espere o microfone chegar. Eu preciso tocar num ponto ainda, vai demorar mais alguns minutos. Pastor, esse ponto que o pastor expôs a nós nesse momento, serve para que cada um de nós aqui possamos refletir, né, a seriedade que é esse tempo de oração, né? Porque se nós nos retrairmos na igreja, né, em orar, talvez seja assim, eu não tenho nada para falar com Deus. Muitas vezes a timidez assume o primeiro lugar. A pessoa tem o que falar, mas eventualmente ela fica tímida, ela acha que outra pessoa ora melhor do que ela, e é Deus que está ouvindo, gente. O peso é o mesmo. O peso é o mesmo. Pergunta aqui, por que o povo de Deus na época do Antigo Testamento descansava no 7º dia, o sábado, e por que nós descansamos no primeiro dia da semana, o domingo? Como se chama o domingo? Desde quando o povo de Deus se reúne aos domingos? Então agora nós vamos entrar na questão da Leonor, dos adventistas. Veja só, o ensino reformado mostra uma coisa interessante. Nós temos 4 movimentos aqui na história. O primeiro movimento é a criação. Deus trabalhou e descansou. A libertação do jugo do Egito foi Deus trabalhou, livrou o povo para colocá-lo no seu descanso, que era a terra prometida. A terra prometida, o pessoal tinha que trabalhar, mas estava no descanso. Então, quando a gente olha para duas situações do Antigo Testamento, a gente vê que o descanso está relacionado com o fim de uma obra. Com o fim de uma obra. Agora, o que é a redenção? A redenção é uma obra que começou.
é uma obra que começou e ela ainda não terminou nos seus efeitos. Porque mais e mais pessoas, como disse a mensagem de hoje de manhã, estão ainda entrando no descanso de Deus. E enquanto nós não chegamos ao descanso eterno de Deus, nós temos que trabalhar. Então nós vamos finalmente chegar no último período da história, que é o descanso eterno, onde nós estaremos face a face com Deus. Entretanto, nós estaremos trabalhando. Ninguém imagine que a vida eterna é da gente estar numa rede, repousando. A gente viveu aqui 60, 70, 80 anos, foi perseguido um pouquinho por causa da nossa fé, e depois a gente passa a eternidade na rede. Na nuvem, tocando harpa. Não é assim. A Bíblia nos mostra que nós vamos continuar ativos, trabalhando, só que no descanso de Deus, ou seja, Deus lado a lado. Eu posso até imaginar, isso é só uma brincadeira, viu, gente? É só uma brincadeira. Eu estou trabalhando nas coisas aqui da natureza renovada por Deus, de contemplar toda a obra da criação, e o Senhor Jesus chega do lado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e diz: o que você está fazendo? Vai ser assim. Quer dizer, claro que não vai ser assim. Eu não consigo imaginar Jesus Cristo assim, todo poderoso, brincando com essas coisas. Mas eu fico imaginando o Senhor Jesus Cristo presente nesse ambiente sem pecado, e nós, lidando com a criação de Deus, estaremos operando nessa criação, mas descansados. Não haverá choro, não haverá luto, não haverá ranger de dentes, os olhos serão enxutos, as lágrimas desaparecerão, o sofrimento não haverá, e nós estaremos ocupados. Você vai cantar no coral? Leonor vai cantar no coral do céu. Eu acho que meu pai e minha mãe estão cantando lá já. Eles já foram para lá, não é? O papai ia logo perguntar quem era o regente, que ele ia querer ser regente. Então, quando nós chegamos no Novo Testamento, o que nós encontramos é a celebração da nossa liberdade, que não acontece simplesmente pelo evento da cruz, acontece pelo evento da ressurreição. A gente não celebra meramente o Cristo crucificado, a gente prega o Cristo crucificado, mas a gente celebra o Cristo ressuscitado. E ele foi, no primeiro dia da semana, o reino de Deus foi implantado no primeiro dia da semana. A ressurreição de Cristo aconteceu no primeiro dia da semana. Então, nós sabemos que temos o sábado do Senhor, que é o descanso eterno. Nós já estamos no descanso do Senhor, mas não completamente. E para celebrar, para glorificar, a gente não se reúne para celebrar a libertação da escravidão do Egito. A gente se reúne para celebrar a libertação dos nossos pecados e da condenação eterna que foi efetuada por Cristo Jesus, e a vitória de Cristo sobre a morte é que nos assegura a esperança do descanso. Vamos pensar aqui. Se Cristo só tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, nós teríamos que guardar o sábado? Teríamos. Entretanto, Cristo ressurgiu, e aí completou a obra de redenção,
porque confirmou a promessa de vida eterna. Então é por isso que a gente, em vez de usar o sábado, a gente usa o primeiro dia da semana e aguarda o descanso eterno. É assim que funciona o nosso raciocínio. Agora, olha só, veja só Apocalipse 1:10. O que diz Apocalipse 1:10? Eu já termino, viu, gente? Hoje está difícil, né? Apocalipse 1:10. O que diz? Vamos ler juntos? Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo. Que dia que ele foi? Dia do Senhor. É o primeiro dia da semana, como você pode ver nas outras referências. Em 1 Coríntios, Paulo está dizendo assim, gente, vamos organizar uma coleta para as igrejas pobres da Judeia. No primeiro dia da semana, vocês façam o levantamento das ofertas. Por quê? Porque a igreja se reunia nesse dia. No segundo caso, nós encontramos os discípulos de Jesus reunidos depois que ele ressuscitou, quando? No primeiro dia da semana. Por que que a gente, então, acompanha o primeiro dia da semana do ponto de vista histórico? Porque foi uma ação dos apóstolos, uma iniciativa dos apóstolos reunirem-se no primeiro dia. Essa é uma evidência histórica. Uma evidência doutrinária é que Cristo ressuscitou no primeiro dia e nós celebramos a redenção. Então, a segunda parte da resposta diz que eu devo todos os dias da minha vida desistir das más obras, deixando o Senhor operar em mim por seu Espírito. Assim começo nesta vida o descanso eterno. Então, olha só, conclusão que eu deixo aqui. Os membros da Igreja de Cristo precisam guardar suas vidas para Deus, reservando tempo e seu empenho pessoal para cultivar o descanso de Deus por meio do culto e da instrução bíblica. Só levar isso um pouco mais para cima para vocês verem aqui. Pronto. Por meio da instrução bíblica. É assim que a gente funciona, é assim que a gente gostaria que vocês pensassem. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário adicional? Eu sei que passamos muito da hora, mas espero que me perdoem por isso. Ninguém?